No review video of the channel receives any remuneration for the analysis. He never received, and he will never receive. All videos express the independent opinion of the channel. No product receives any interference from the manufacturers or stores that send the products for analysis. No review video has any type of review before being published by any manufacturer. Neste vídeo, nós vamos apresentar a Mustu SD2. Existem dois modelos, SD1 e SD2. A diferença está que esse é digital, tem os números, e o outro é só apenas LEDs. Mas a estação é a mesma. Por que eu resolvi trazer essa estação? Essa estação eu já comprei há algum tempo. Ela já deve ter aqui uns 6 meses, mais ou menos, que eu adquiri, ela chegou e eu acabei nunca abrindo. Mas ela tem um bom custo, por enquanto um bom custo, né? Nós vamos experimentar se é um bom custo-benefício. Mas não é uma estação cara, ela custa menos de R$200. Comparando com a estação de solda e retrabalho que nós viemos, eu acho que ela não vale tanto a pena, porque ela não tem a parte de retrabalho, mas em compensação é uma estação assim, bonita, é uma estação que ela tem um espaço interessante, ela tem uma pegada boa no ferro de solda, um fio macio, coisas que são importantes para a gente ter numa estação de solda. Então agora nós vamos testar elas, vou mostrar isso tudo para vocês e vamos ver se ela realmente vale a pena ou não. A estação de solda SD2 possui 60 watts e ainda com tecnologia de controle PID, onde o ajuste de temperatura é inteligente, gerando um ajuste mais preciso e eficiente. E a estação não é pesada, tendo 560 gramas, sendo a maioria de seu material plástico. E possui 14 centímetros de largura com também 14 de altura e 16 centímetros de profundidade. Isso sem contar o suporte de solda. Alta precisão de temperatura, tendo um erro máximo de 1 grau Celsius. E atenção, cuidado ao optar pelo seu modelo, existe com marcação em Celsius e outro com Fahrenheit. Enquanto eu faço aqui esse primeiro aquecimento nela, vamos dar uma conversada sobre a questão mais estrutural dela. Ela é uma extração com um plástico de boa qualidade. Ela é muito mais leve do que parece. Ela não pesa nada, ela é muito leve. E ela tem um controle interessante, né? Que vai de 200 a 400 graus. Eu seleciono quanto eu quero e aí ele começa a indicar a temperatura. Pô, me pareceu bastante legal. É mais de 400, hein? Vamos ver aqui. 480. Vamos deixar aqui em 350. Já começou a sair fumaça da primeira vez. Deixa eu estanhar, que sempre a primeira vez eu gosto de deixar um pouco de estanho nela. Uma das coisas interessantes, a estação já vem com o suporte. É um suporte plástico. Provavelmente seja um plástico que aguente calor, né? E já vem também com a esponjinha a gente umedecer aqui. Mas o que eu estava dizendo, ela, além desse conjunto, que como eu disse é prático, tem um espaço para colocar ferramentas aqui, chaves de fenda, não vem com nenhuma chave de fenda, apesar de algumas fotos dela mostrar, ela é bem interessante. E ela também vem, para quem não tem um suporte para solda, o carretel de solda, ela vem com o suporte de carretel. Eu particularmente não vou usar, porque para o meu espaço é mais interessante que não... Para o meu espaço é mais interessante não usar, né? Ela vai ocupar esse espaço, eu tenho aqui o carretel separado. Mas para quem não tem, é interessante. Achei meio... Tem que dar uma amassadinha nele para ele poder entrar direito aqui. E aí ele é parafusado aqui na lateral. Vem até os parafusos junto. Então eu posso botar o meu carretel aqui. Uma solução legal. Ou seja, uma estaçãozinha bem completa, bem honesta e que parece, a um primeiro olhar, que funciona muito bem. Vou fazer algumas soldas aqui e vamos testar.
Vamos fazer a nossa conclusão aqui e, obviamente, com algumas horas de uso, eu não vou dizer se ela é maravilhosa ou não, porque eu preciso de mais tempo. Mas esse aqui é um primeiro hands-on, né, que o pessoal chama, a primeira utilização, o primeiro dia de utilização dela. Então eu vou falar que inicialmente eu não gostei dela. Quando eu peguei ela, eu achei ela muito leve, eu digo isso aqui parece meio enganação. Uma hora no manual fala em 80 watts, depois fala em 60 watts. Eu fiquei desconfiado. Além do que, achei ela muito grande. E obviamente isso aqui está tudo quase vazio, né? Ela não pesa nada, como eu disse. Achei que ela queria se mostrar mais robusta do que era. Então quando eu tirei ela do pacote, eu tive um pouco de apreensão. Mas usando ela, eu achei ela bastante interessante. Eu achei muito legal ela. Rápida no aquecimento. Acho que isso é interessante. Depois eu vou fazer um vídeo vou anexar no final aí só um teste de velocidade de aquecimento, mas não precisa muito porque vocês enxergaram que ela marca o aquecimento aqui. Ou seja, não é simplesmente um marcador, um potenciômetro aqui que está fazendo um dimmerzinho para poder regular a temperatura. Não, ele tem um sensor de temperatura. Achei isso bem completo e isso me surpreendeu porque eu achei que ele não tinha. Me surpreendeu também a questão da usabilidade do ferro, que eu acho que isso é importante, né? Nós estamos falando de um ferro, aquela coisa que eu vou estar toda hora manipulando. Eu preciso ter um cabo macio, e são poucos que tem. Quer dizer, eu pego um ferro que eu gosto muito, que é o Hikari, para mim é um dos melhores ferros. O cabo dele é um pouco mais rígido, então ele acaba atrapalhando um pouco, é um pouco mais grosso, talvez até devesse ser, mas ele acaba atrapalhando um pouco mais, e esse aqui é muito macio de trabalhar. A parte de trás também muito macia. Essa proteção de borracha dá uma segurança boa e uma firmeza no ferro bom. A própria ponteira dele é bem legal. A ponta dele também, bem interessante. Ela escureceu um pouco, depois eu vou tentar limpar na esponjinha ali direitinho para ver se ela sai. Mas a parte que realmente importa, que é a parte da frente ali, que até deixei com estanho um pouco, ela tá limpa e funciona muito bem. Então, as minhas considerações em relação a ele vale a pena dar uma chance. É um produto que acho que tem o bom custo-benefício mesmo, como eu disse no início. E essa questão de ser mais robusto, assim, mais do que precisaria, não fica ruim numa bancada. Por exemplo, no meu caso, eu antes tinha aquela molinha, né, que ficava puxando e largando, que eu acho muito prática, mas ela incomoda um pouco, ela é um pouco desengonçada. Aqui, esse aqui vai ficar aqui no cantinho, parado, sempre no mesmo lugar. Por ser flexível, eu vou enrolar o fiozinho aqui no canto e vai funcionar bem. Então o design dele acabou... mudei de opinião também. Acho que ele ajuda bastante. Essa aqui é uma opção 220 e realmente eu gostei. Vou usar ela por um tempo. E se por acaso aparecer alguma coisa que eu venha a não gostar, eu também vou publicar aqui. Em breve, eu estou com uma outra estação para testar, vou usar essa aqui um pouco primeiro, depois eu vou testar outra. E eu vou fazer um comparativo das estações que eu tenho aqui, para a gente poder analisar talvez o melhor custo-benefício. Mas quem compra uma estação dessa não está fazendo uma má compra como eu achei inicialmente, pelo contrário. Acho que é uma boa escolha. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Essa estação não foi enviada por eles, essa estação eu comprei. A outra estação que eu vou testar também foi comprada por mim. E acho que vale a pena. Era isso, valeu. Deixa eu fazer uma correção, eu falei no meu vídeo que era 220, mas a gente pode ver que ela é bivolt automática. Outra coisa interessante, ela já tem o fusível embutido aqui, nessa entrada aqui. E aqui fala em 70 watts, como eu comentei no manual fala em 60 watts. Às vezes é a diferença do consumo para o aquecimento do ferro. Perfeito, não tem maiores problemas, mas sempre quando a informação é desencontrada isso incomoda um pouco. A minha está com um pouco de diferença nos pezinhos aqui.
Vou ter que ajustar. Bom, estamos aqui num outro dia, completamente frio. Não liguei hoje, vou botar 350 e vamos ver o tempo que ele demora para chegar nisso. Porque isso tem me incomodado em algumas outras opções. O tempo do aquecimento. Então vamos ver se ela realmente aquece rápido como ela promete. E aqui eu vou pegar o stem só para confirmar, né, que esquentou. Bom, achei o aquecimento bastante rápido, né? Aí vocês tiram as conclusões. Eu vou deixar em tempo real aí no vídeo. Agora sim era isso e valeu.